Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos. Lembram de mim ainda? Lembram que dia é hoje? Muito bem. O aprendizado não pode parar, então a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo, agora com adjetivos. A gente já havia feito uma correção de atividade de adjetivos, um pouco mais superficial, uma introdução, e agora a gente vai ver o conteúdo com um pouco mais de profundidade. Aqui temos um texto da Ieda Dias e alguns termos que estão em vermelho aí em destaque são adjetivos. Rede traiçoeira, linda roseira, Joaninha faceira, ligeira, brejeira. Teimoso, moroso, quer dizer lento, né, porque se refere ao caracol. Ligeiro e fininho. O que será que esses termos têm em comum? Qual a função deles nos textos? Como nós já sabemos, as classes gramaticais se dividem em duas, as variáveis e as invariáveis. Nós estamos estudando agora as variáveis. E os adjetivos são palavras variáveis que modificam substantivos. Elas atribuem a esses substantivos características, sejam elas de valor, as subjetivas, ou descritivas, que são as objetivas. Por exemplo, qualidades, defeitos, estado, modo de ser ou aspecto. Aqui nós temos um prefixo, o ad, quer dizer junto a, que nós encontramos em outras palavras também. Advogado, administrador, por exemplo. Então, no poema visto, nós temos adjetivos que indicam aí defeitos, como por exemplo traiçoeira, teimoso, qualidades, linda, faceira, modo de ser, ligeira, brejeira, moroso, e também aspecto, fininho. Na classificação dos adjetivos, nós temos os primitivos e os derivados. Então, os primitivos eles são formados a partir de radicais que não sofrem acréscimo de sufixos, ou também prefixos, né, que a gente chama aí de afixos. Vocês estudaram isso no primeiro ano do ensino médio, no ano passado. Já os derivados são diferentes, eles derivam, o nome já diz, por exemplo, de substantivos. Traição, transforma-se aí no adjetivo traiçoeiro. Teima, teimoso. A faceira, que vem de face. Brejeira, de brejo. Fininho, de fino. Por exemplo, se eu quisesse transformar esses adjetivos primitivos aqui, ó, em derivados, eu poderia acrescentar um prefixo e um sufixo para triste, entristecida, entristecido. Ou pequena, poderia acrescentar aí um sufixo também, pequenina, certo? No diminutivo, por exemplo. Temos também os adjetivos simples, o nome já diz, então ele só tem um radical, ligeiro, moroso, teimoso. Os adjetivos compostos, pode ser aí dois ou mais radicais. Por exemplo, azul claro, amarelo ouro com hífen, né? Ou socioeconômico, que vem aí sem hífen. Temos os adjetivos pátrios ou gentílicos. Normalmente a gente chama de pátrios. Poeta mineiro, é um poeta de Minas Gerais. Revista americana, continente asiático. Se esse adjetivo composto indicar uma dupla nacionalidade, normalmente a gente usa o adjetivo curto antes, certo? Esse adjetivo, em geral, apresenta uma forma reduzida e culta. Por exemplo, consulado luso brasileiro. Luso aí é menor, então vai primeiro. Luso quer dizer originário de Portugal, por exemplo. Cantora ítalo-inglesa. Ítalo vem da Itália. Então, são adjetivos que indicam aí as origens, a nacionalidade.
Temos locuções adjetivas, alguns exemplos. Nariz de vidro, nariz vítreo. Região de floresta, região florestal. Então, você pode utilizar região florestal, que é um adjetivo, ou pode usar de floresta, que tem o mesmo efeito, e é aí a locução adjetiva. Viagem de avião, viagem aérea. Tônico de cabelo, tônico capilar. Dor de garganta, dor gutural. Lembram daquele rock bem pesadão assim? Rock gutural. Barra de chumbo, barra plumber. Normalmente a gente usa essa primeira expressão do que o plumber, né? E temos inúmeros outros. Então, a locução adjetiva nada mais é do que uma expressão que caracteriza substantivo igual ao adjetivo, né? E tem um valor de adjetivo, pelo qual pode ser substituída. É formada por uma preposição e um substantivo. Preposição de, por exemplo, que vocês viram no slide anterior. De, da, do. O adjetivo ele pode se flexionar de três formas: em gênero, masculino, feminino, em número, singular e plural, e também em grau, pode ser comparativo ou. O adjetivo concorda com o substantivo em gênero e em número. Quanto ao gênero, o adjetivo pode ser uniforme ou biforme. Lembram disso? Fácil, né? Uniforme, por exemplo, ele é gentil, ela é gentil. Percebam aqui ó, que não houve mudança no adjetivo. Biforme, ou seja, duas ou mais formas. Ele é bonito, ela é bonita. Houve aqui uma mudança na forma. O nome já diz biforme. Bonito, bonita. O adjetivo concorda em gênero e em número com o substantivo ao qual ele se refere. Por exemplo, aqui nós temos linda, roseira. Linda é o adjetivo, roseira o substantivo. Se eu adiciono um S, a linda vai para o plural, roseira também vai para o plural, porque eles concordam. Então, seria lindas roseiras. Teimoso girassol, teimosos girassóis, ok? O plural dos adjetivos compostos, como é que se dá? Nós temos aí alguns exemplos. O primeiro, colcha azul clara. Azul e clara são adjetivos. Se a gente flexiona para o plural, nós temos aí só uma mudança, só mudou o último. Colchas azul claras. Somente esse último elemento que muda. Nós temos também exceções. Surdo-mudo, os dois variam, os dois mudam. Surdos, mudos. Azul marinho, nenhum varia, certo? Nesse caso, tanto faz aí singular ou plural, o substantivo, o adjetivo vai continuar no singular, no caso de azul marinho. Por exemplo, colcha azul marinho, colchas azul marinho. Azul celeste da mesma forma, eles são invariáveis. Temos mais exemplos aí, meia cinza chumbo, eita, parece um trava-língua. Adjetivo mais substantivo. Tecido azul piscina, adjetivo mais substantivo também. Nós temos aí azul, adjetivo, piscina, substantivo. Não variam. E temos outra dicasinha. Ficam invariáveis também os adjetivos compostos, formados por cor, mais de, que é uma preposição, mais substantivo. Ou também substantivos empregados como adjetivos, que aí se referem a cores. Vamos para os exemplos. Por exemplo, lençol cor de rosa. Lençol não, lenços. Eita, que eu já estou bugada, viu? Mas tanto faz, lençóis também, né? Lenços cor de rosa. Ou gravatas creme, que aí creme, no caso, não é um creme gostoso. Não é o creme de frango aí que vocês comiam muito na escola e estão morrendo de saudade. É creme se referindo à cor, então não varia também, ok? Vamos para as flexões de grau. Temos o grau comparativo de igualdade, por exemplo, quando eu quero aí colocar os dois da mesma altura. A Joaninha é tão faceira quanto o caracol.
Ou eu quero colocar alguém superior, né? Alguém ou algo. A joaninha é mais faceira do que o caracol ou que o caracol. A joaninha é menos faceira, então já estou dando aí a ideia de inferioridade. Ela é menos do que o caracol. Resumindo, nós temos aí para igualdade, a gente pode utilizar tão quanto ou tanto quanto, ou então como. Para inferioridade, nós podemos usar menos que ou mais que. Vamos lá para o superlativo, certo? O primeiro aí é o superlativo absoluto sintético. Por que é sintético? Veja, a Joaninha é faceiríssima. Enquanto no absoluto analítico nós temos a Joaninha é muito faceira. Percebem a diferença? Então, no sintético nós temos o adjetivo com acréscimo aí do sufixo íssima. Ao contrário do analítico, que aí nós temos o adjetivo e o muito, que é um advérbio que está intensificando isso. Temos o superlativo relativo de superioridade. Eita palavrão, né? Mas quer dizer o quê? Que a Joaninha é a mais faceira de todas. Ela não é mais, ela é a mais. Esse A aí torna algo único. Ou também nós temos o superlativo relativo de inferioridade. A Joaninha é a menos faceira de todas as, né? De todas as outras Joaninhas. Ou de todos os outros seres que ele pode aí estar relacionando. Resumindo, nós temos aí superlativo absoluto, que aí nós precisamos acrescentar da forma sintética o íssimo, o érrimo, certo? Ah, muito alto, altíssimo. Muito magra, magérrima. Ou o analítico, que você pode acrescentar o advérbio muito. Muito alto, muito magra, certo? Temos o superlativo relativo de superioridade, o mais de, ou a mais de, por exemplo, Usain Bolt é o mais veloz de todos os atletas do mundo. Concordam? Ou de inferioridade também. O caracol é o menos veloz, né, o animal menos veloz de todos. Então, nós temos aqui, gente, alguns adjetivos que é importante lembrar a forma correta dos comparativos e superlativo deles. Por exemplo, o adjetivo bom não é o mais bom, quando eu quero fazer o comparativo de superioridade, é melhor. Da mesma forma, mal é pior. Grande não é o mais grande, é o maior, né? Pequeno, menor, alto, superior, baixo, inferior. E assim vai. Nós temos também aí ótimo, porque aí já é o superlativo absoluto relativo. O melhor pode ser também péssimo, máximo. Então é bom que vocês leiam todas essas expressões, memorizem, para na hora de escrever, de falar, vocês não cometerem aí engano, certo? Essa é a nossa língua portuguesa, tem essas coisas. E para finalizar, nós temos aí as exceções. Alguns adjetivos eles apresentam uma forma popular e uma culta, certo? Então, muita gente utiliza a forma popular e nem sabia da existência dessa culta. Por exemplo, amigo é amicíssimo, a forma popular é amiguíssimo. Então, a forma correta qual é? A que está em amarelo aí, que é a forma culta para escrever, para falar. Se você usar popular, não tem problema, mas na escrita, tente usar a forma culta, ok? Então, até a próxima, gente. Obrigada pela atenção de todos. Lavem as mãos, usem máscara se forem sair e fiquem com Deus.